Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma tag literária, que é a tag dos calhamaços, que como o nome da tag já diz, é uma tag em que eu vou falar só de calhamaços. Algumas perguntas como alguns calhamaços que eu li, alguns calhamaços que eu ainda não li, alguns que eu tenho aqui, alguns que eu tenho vontade de ler. Eu vi essa tag no canal da Mayara, do Estante Cósmica. Eu não sei se essa tag é dela, eu não sei quem criou, mas eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá ver também. E talvez eu esteja dando meio que uma roubadinha nessa tag, porque na verdade eu não li muitos calhamaços e também não tenho muitos calhamaços aqui, mas eu dei uma pesquisadinha lá no Google, digitei lá qual o tamanho exato para ser considerado um calhamaço e estava dizendo que a partir de 400 páginas já pode ser considerado um calhamaço. Então, se é ou não, não sei. Tem gente que não considera, né, livros de 400 páginas como calhamaços. A maioria das pessoas acho que considera, sei lá, a partir de 500 páginas. Mas eu vou considerar porque senão eu não vou ter livro suficiente para responder aqui nessa tag. E a primeira pergunta é o maior livro da minha estante que eu já li. E o maior livro da minha estante que eu já li é Pachinko, que foi, na verdade, um dos livros que eu li recentemente. Acho que ele deve ter por volta de umas 520 páginas. Ele realmente não é o livro mais, assim, com maior quantidade de páginas que eu já li na minha vida, mas da minha estante é esse o livro. Esse é um livro geracional que vai contar a história de imigrantes da Coreia que foram morar no Japão. Ele vai contar desde a tataravó, a bisavó, até os netos, enfim, toda uma geração realmente da família. E ele vai contar como era a realidade dessas pessoas coreanas que tinham que morar no Japão. Então ele vai falar muito sobre o preconceito que essas pessoas sentiam na pele todos os dias, sobre a situação que elas eram colocadas, tipo, de vida, sabe? De não ter realmente como conseguir um emprego bom, ou então um estudo de qualidade, uma casa boa. Elas eram muito marginalizadas ali naquela sociedade. E vai ter muito fato histórico também, porque vai falar muito sobre essa ocupação do Japão na Coreia e depois como a Coreia ficou sendo disputada, realmente disputada por outros países. E também vai falar sobre a guerra que teve entre a Coreia e o Japão e China. Realmente é um livro muito incrível, eu gostei muito de ter lido e ele com certeza já se tornou um dos meus livros favoritos da vida. A escrita dessa autora é, assim, absurda de boa. É assim, ela escreve muito, muito, muito bem. Ela consegue se aprofundar em praticamente todos os personagens que aparecem aqui no livro. Tanto os personagens principais, quanto os personagens secundários, quanto os coadjuvantes que vão aparecendo ali. É realmente uma escrita muito boa e eu recomendo muito que vocês leiam. A segunda pergunta é o maior livro da minha estante que eu ainda não li. E o maior livro da minha estante que eu não li é um livro que eu nunca vou ler, que é A História do Mundo em 100 Objetos. Eu já falei, acho que dele aqui, em alguma tag. Ele vai realmente contar sobre a evolução das coisas, como foram surgindo muitos objetos que foram importantes para a história. E parece ser um livro muito interessante. Ele tem quase 800 páginas. Ele realmente é muito grande e, sei lá, apesar de ser uma coisa assim que eu acho que seja interessante e que talvez tenha algum valor, eu não me interesso por ler esse livro e eu nem sei por que eu ainda tenho ele aqui. A terceira pergunta é o calhamaço que eu tenho medo de ler. E para responder essa pergunta, eu vou usar um livro que eu não tenho aqui, mas que eu tenho vontade sim de ler e ao mesmo tempo tenho muito medo, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. E o porquê eu tenho medo desse livro? Além dele ser muito grande, eu realmente não sei nem quantas páginas ele tem, mas eu sei que ele é maior do que esses livros que eu tenho aqui. Ele é um livro um pouco mais antigo, né? O Victor Hugo já escreveu esse livro há muito tempo. E também eu não sei se eu ia conseguir me adaptar à escrita por ser um clássico e tudo mais. Toda vez que tem algum clássico, a gente tem medo, né, de ler. Pelo menos eu tenho. Toda vez que eu vou ler algum clássico, eu fico meio receosa, porque eu não sou muito de ler clássicos e eu sempre tenho medo de não conseguir entender, não conseguir acompanhar. Mas eu sei que ele é um livro muito bom e que ele tem uma história muito boa, que eu não me lembro muito bem agora, mas eu sei que ele vai se passar na França e vai contar a história de vários personagens ali.
Eu assisti o musical, que é um filme, que é um musical desse livro, e também não consegui assistir inteiro porque era muito longo, mas eu fiquei muito impactada com muitas cenas ali, principalmente a cena da Anne Hathaway, que ela faz aquela que é prostituta, eu acho que o nome dela é Fantine, acho que é isso. E também o Hugh Jackman, que é o prisioneiro, que eu acho que talvez ele seja o personagem principal ali. Então, realmente, parece ser muito interessante, parece ser muito importante também, mas eu, de verdade, tenho um pouco de medo, sim. E a quarta pergunta é um calhamaço que tenho fissura pra ler. E um calhamaço que eu tenho fissura pra ler, que eu também tenho medo, não vou negar, não, é O Conde de Monte Cristo, que eu acho que é do Alexandre Dumas, se eu não me engano. Também é um clássico, mas eu já ouvi falarem sobre ele como se ele fosse um clássico, que você não precisa ter medo de ler, que você consegue acompanhar bem, mesmo se você não estiver muito acostumado a ler clássicos. E a história dele, não sei se eu me lembro muito bem, porque já faz muito tempo, assim, esses livros que eu tô com vontade de ler. Tipo, eu já coloquei eles na minha wishlist, assim, há muito tempo, já não me lembro muito bem da sinopse. Mas, se eu não me engano, ele vai falar sobre um homem que ele é condenado injustamente por um crime que ele não cometeu, se eu não me engano, um roubo. E aí parece que ele vai lá cumprir a pena dele com um desejo de vingança. Ele vai ficar planejando vingança, planejando se vingar das pessoas que fizeram ele sofrer, né? Enfim, é uma coisa mais ou menos assim. E parece ser um livro muito bom também, eu tenho muita vontade de ler. Quinto tópico é livro grande, capa linda. E um dos livros que eu acho assim mais lindos que existem é A Dança da Floresta. Esse livro não é meu, tá? É de uma amiga minha. Mas ele tá aqui já há muito tempo pra eu ler, eu ainda não li. Ele tem mais de 400 páginas, acho que chega a quase 500. E essa daqui é a jacket dele, que é muito linda, tem um castelo aqui e tal. Mas a capa dele é mais linda ainda. Olha só esse livro, que coisa mais linda. E ele também tem ilustrações que são muito bonitas. É realmente um livro, assim, muito caprichado. É da editora Wish, e geralmente os livros da Wish são realmente muito lindos. E a sinopse dele, que eu também não me lembro muito bem, eu acho que vai falar sobre uma camponesa, não sei, ou uma princesa. Eu sei que tem alguma coisa a ver com magia e, sei lá, parece ser um livro meio que de bruxa, mas meio de princesa, sabe? Parece uma coisa meio conto de fadas. Já faz muito tempo que eu quero ler ele e eu preciso ler pra devolver também, né? Porque já faz muito tempo que tá aqui. E o sexto tópico é livro grande, capa feia. Eu não tenho esse livro aqui e eu também não li ele, mas também é um livro que eu tenho vontade de ler. Mas nem vou tentar explicar a sinopse porque eu não me lembro, tá? Eu só ouvi falar que ele era um livro muito bom, já ouvi a sinopse há muito tempo e já não me lembro mais. Que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E assim, a capa do livro não me agrada muito. Não é uma capa horrível, mas também não é uma capa bonita. Eu não gosto muito de pessoas na capa, geralmente não é uma capa que eu acho bonita. Acontece de ter algumas exceções de livros que tem pessoas na capa e eu acho bonito, mas esse não é um deles. A sétima pergunta é um calhamaço que tem vergonha de estar abandonado na estante. Mulherzinhas. Não tem outro, sabe? Porque esse livro eu comprei, ó, há muito, muito, muito tempo. E eu não paguei muito barato nele, não, viu? Eu não me lembro o valor, mas eu sei que eu não comprei ele na promoção nem nada disso. Eu comprei porque eu realmente tava com muita vontade de ler ele. Só que, pergunta se eu li. Não li. Eu acho que eu comprei ele ou no final do ano passado ou no começo desse ano. Então ele já tá há quase um ano aqui na minha estante. E ele tem mais de 600 páginas. Então, assim, é um livro bem grande. Mas eu também confesso que eu tenho medo de ler ele, medo de não gostar e de não conseguir acompanhar. Ele vai contar a história de quatro mulheres, que se eu não me engano são quatro irmãs. E ele vai falar muito sobre essa relação delas e delas, né, com outras pessoas. Acho que vai ter algum romance aqui também. Mas ele vai falar muito sobre isso, sabe? Sobre irmandade, sobre amizade mesmo, de mulheres se apoiando. Então, é um livro que eu quero muito ler e eu não sei quando vou ler, mas realmente eu tenho vergonha de não ter lido ainda.
Já coloquei ele em vários TBR e até agora nada. A oitava pergunta é um calhamaço que você não lembra quase nada ou tem vontade de reler. E eu acho que não existe algum livro que eu não lembre de quase nada da história. Ainda mais um calhamaço. Porque eu tenho uma memória muito boa para livros. Eu posso não lembrar detalhe por detalhe, mas eu geralmente sei sobre o que fala a história quando eu leio. Mas sim, tem um livro que eu tenho vontade de reler, que na verdade é o livro assim da minha adolescência, que foi o livro que eu acho que realmente fez eu me apaixonar pela leitura, que é Fallen, da Lauren Kate. Eu sei que muita gente não gosta desse livro, mas quando eu li esse livro, ele foi assim, nossa, terapêutico pra mim. Tipo, eu li ele muito rápido e eu gostei muito dele. Eu li, eu acho que os 3 livros da série. E eu ainda quero ler ele esse ano, quero gravar um vlog também, porque eu quero ver se eu realmente vou gostar dele de novo, porque quando eu li eu era bem novinha, então fazia muito sentido eu gostar desse livro na época, mas agora eu já não sei se gostaria tanto assim. A nona pergunta é o último calhamaço que eu li, e eu vou ter que repetir o mesmo livro, que é Pachinko, porque esse realmente foi o último livro que eu li, que é um calhamaço. Então, Pachinko. A 10ª pergunta é um calhamaço que abandonou. E o calhamaço que eu abandonei foi Moby Dick, do Herman Melville. Eu sei que ele é um clássico da literatura e tudo mais, mas, gente, que livro arrastado, meu Deus do céu. Eu acho que, assim, também a tradução que eu peguei dele não me ajudou muito. Porque eu fiquei encantada com a sinopse desse livro quando eu descobri ela, sabe? Achei muito legal esse negócio do cara ficar perseguindo uma baleia. Não sei, eu achei muito legal na época. Só que, quando eu fui comprar esse livro, ainda eu lembro que o homem que vendeu pra mim, ele falou, você não quer pegar a adaptação infantil? Acho que é melhor, não sei o quê. Eu falei, não, imagina, eu já era adulta. Eu achei que eu ia conseguir, assim, tirar de letra esse livro. Mas, gente, depois eu entendi o porquê. Não, não dá, realmente, não deu assim pra mim, sabe? Eu li acho que até umas 100 páginas ou um pouco mais, mas, ai, muito arrastado, uma linguagem, assim, muito rebuscada, muito antiga mesmo, e realmente não me prendeu. Por mais que a história possa ser boa, mas não foi pra mim. A 11ª pergunta é um livro que leu muito rápido. E um livro que eu li muito rápido é Uma Bruxa no Tempo, que é já um calhamacinho também, porque ele tem mais de 400 páginas. E ele vai contar a história de uma moça que ela meio que tem muitas vidas, ela morre e volta, ela é meio que amaldiçoada ali por um bruxo, uma coisa assim, e ela também é uma bruxa. E aí ela morre em uma vida e volta na outra e reencontra a mesma pessoa. É assim, é um livro muito legal. Eu só achei que ele devia ter sido um pouco mais explorado. Eu não gostei muito do final dele. Mas é um livro bom, não é um livro ruim. E eu li muito rápido porque eu gosto muito de livros com essa temática de bruxa. E ele também é um livro, assim, bem fluido, assim, se você quiser ler, tipo, um livro para sair da ressaca literária, por exemplo, esse é um ótimo livro. A 12ª pergunta é um livro grande que leu devagar. E um livro grande que eu li devagar foi O Jogador Número 1. E não foi porque eu não gostei do livro, porque eu adoro esse livro. Ele também é um dos livros assim que eu mais gosto. Ele vai se passar ali em um jogo, né? Onde as pessoas ficam procurando uns easter eggs porque um bilionário morreu e deixou ali uma mensagem que quem achasse os easter eggs e achasse as chaves ia herdar toda a fortuna dele e também iria conseguir o total domínio do jogo, que era o Oasis, né? Que era tipo uma plataforma ali. E eu achei muito, muito bom. Eu gostei muito dos desafios que tinha, gostei do protagonista, gostei do casal que tinha, mas ele tem muitos detalhes, ele fala muito sobre anos 80, tipo a cultura pop dos anos 80, porque o criador do jogo, ele era meio que viciado nos anos 80, que foi onde ele passou a adolescência dele, parece, uma coisa assim. Mas aí são muitos detalhes e são muitas coisas, assim, sabe? Que você fica tipo, meu Deus, chega de tanta informação dos anos 80, chega. Então, assim,
Foi um pouco complicado de ler nessas partes, mas mesmo assim é um livro muito bom. Eu gostei muito. Sei que também tem muita gente que não gosta, mas eu gostei. A 13ª pergunta é um calhamaço que deixou uma saudade imensa. E eu, sinceramente, não tinha nenhuma resposta para essa pergunta, porque acho que nenhum livro de calhamaço se tornou meu livro favorito, sabe? Tipo, teve livros que eu gostei muito de ter lido, calhamaços que eu gostei muito de ter lido, mas assim, teve A Guerra da Papoula, que eu favoritei, e Pachinko também, mas são livros que eu li recentemente, então não tem como eu sentir saudade deles ainda. Então, um livro que eu gostei de ter lido e que eu vou colocar aqui nessa pergunta, porque acho que foi um livro legal, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E foi uma experiência muito boa com clássicos, porque eu também tinha muito medo de ler esse livro, de não conseguir entender, não conseguir acompanhar. E ele realmente foi um livro assim que me surpreendeu, porque eu gostei muito da história. Ele é um livro de romance de formação que vai acompanhar a Jane desde criança até a vida adulta. E eu confesso que eu gostei mais da primeira parte, que vai falar sobre ela criança ali no orfanato onde ela vivia, do que da segunda parte. Mas é um livro que eu consegui entender muito bem e eu gostei da Jane como protagonista. Claro que tem algumas problemáticas por ser um livro, né, mais antigo e tudo mais, mas ainda assim é um livro que eu achei legal, então acho que como não tem outro para pôr nessa pergunta, ele até que se encaixa aí. A 14ª pergunta é um calhamaço que me fez chorar. E para essa pergunta, eu vou colocar um livro que eu, na verdade, não tenho certeza se ele é um calhamaço, porque eu não sei se ele tem mais de 400 páginas. Mas pelo que eu andei olhando ali no Scoob, parece que ele tem sim. Então, eu vou colocar Minha Sombria Vanessa, que é um livro que eu já falei muitas vezes aqui, é um dos meus livros favoritos da vida também. E ele não chegou a me fazer chorar, mas ele me emocionou muito e mexeu muito comigo. É um livro que conversou muito comigo e ele conversa ainda comigo até hoje. E acho que talvez não seja um livro que eu releia ele, sabe? Não tenho vontade de reler porque acho que uma vez já bastou, sabe? Pra ele me arrebatar, assim, de uma vez. E realmente ele fala sobre um tema muito delicado, porque a personagem desse livro, a Vanessa, ela sofreu um abuso ali durante a adolescência dela. Ela se relacionou com um professor na escola onde ela estudava, só que ela não conseguia enxergar como um abuso. Então esse livro é praticamente ela descobrindo que ela foi abusada e que tudo aquilo era muito, muito errado. E é realmente um livro que fala muito sobre traumas também e a forma como a gente vê o quanto tudo isso impactou na vida dela e ela nem conseguia perceber o quanto isso impactou na vida dela é muito real, sabe? É muito real mesmo. Eu consegui sentir assim na pele as coisas que a Vanessa estava sentindo e consegui entender muito bem como foi todo esse processo dela e que foi muito difícil. E até tem uma parte do livro, que é a parte assim que mais me emocionou mesmo, que é quando ela começa a se dar conta que ela sofreu um abuso. Quando ela, na verdade, ela começa a se dar conta de que o que ela teve com esse professor não era amor. Porque na cabeça dela era. Na cabeça dela era amor, ela amava ele amava ela. E ela tá na terapia ali, lidando com alguns outros problemas, né? Que aconteceram na vida dela, até que surge esse assunto, até que ela tem coragem de falar sobre isso. E ela começa a entender, tipo, que não era amor. Mas aí ela se questiona, mas então, se não era amor, era o quê? Sabe? Aí essa parte realmente mexeu muito comigo, sabe? Tipo, de caindo a ficha de tipo, meu Deus, o que que foi tudo isso, sabe? É assim, eu acho que é só quem realmente consegue se identificar de alguma forma, ou sei lá, se colocar no lugar da protagonista de alguma forma que consegue entender, sabe? Mas realmente é um livro que mexeu muito comigo. Ele é o livro da minha vida ainda até agora. Ele não teve assim nenhum livro que ocupou o lugar dele. Tem livros que eu gosto, igualmente eu gosto dele, assim, que nem A Menina que Roubava Livros, é um livro assim que
maravilhoso pra mim, mas ele foi o livro assim que mais conversou comigo até hoje. E pra finalizar, a 15ª pergunta é os calhamaços que quero ler. Então, é como se fosse uma listinha de calhamaços que eu ainda quero ler. E tem vários livros que eu quero ler e vários deles são calhamaços também. Então eu vou falar 3 deles aqui, que um é a República do Dragão, que é a continuação da Guerra da Papoula, que eu tô ainda muito obcecada por esse livro, eu quero muito ler a continuação dele. O Conde de Monte Cristo, como eu já falei aqui, que é um livro que eu quero muito ler. E também tem um livro que eu vi esses dias que eu gostei da sinopse dele, que é David Copperfield, do Charles Dickens, que não me lembro muito bem como é a sinopse, mas eu sei que ele vai falar sobre um mágico ali, mas ele vai abordar mais assuntos além desse mágico, enfim, acho que ele vai falar muito sobre o personagem mesmo, sobre problemas do personagem, enfim, eu gosto muito de livros assim, sabe, que vão meio que entrar na mente do personagem, eu acho muito foda livros assim, mas claro, tem vários outros que eu quero ler também. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas outras redes sociais também, eu tenho Scooby, Instagram, TikTok, tá tudo aqui na descrição do canal, aqui na telinha aparecendo. E um beijo e até o próximo vídeo.